Fala galera, beleza? Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais esta aula que iremos fazer um projeto prático, bem legal, utilizando o JavaScript. Ao final da aula, você vai ter aprendido a consultar uma API usando o Fetch, vai aprender conceitos muito importantes, como síncrono e assíncrono, promises, status de promise, utilizar melhor os métodos do Fetch e muito mais. Então, recomendo, fica até o final do vídeo aí que você vai aprender bastante coisa. A gente vai consultar uma API pública do Rick and Morty, né? Uma série bem legal aí de animação, e para apresentar os personagens principais da série, né? Então vai ser muito legal, a gente vai fazer a consulta e também a estilização desse app. Então, se você gostou do projeto, deixe o seu like e se inscreva, pois o nosso objetivo aqui é deixar a programação mais simples possível para você. E só lembrando que se você ainda não baixou o nosso e-book gratuito, 6 passos para iniciar na programação, o link é o primeiro aqui na descrição. Lá tem todo o passo a passo, mais um plano de ação bem legal para você chegar a salário de 4, 5 mil reais como deve. Então vale muito a pena e é totalmente gratuito. É o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Dito isso, vamos então para a prática. Antes da gente partir para o código, para a gente consumir essa API aqui, bem legal, eu preciso passar para vocês uns conceitos bem rápidos. Eu prometo que eu não vou me estender muito, para que vocês entendam bem direitinho como é que vai fluir a nossa aplicação. O primeiro deles é a gente entender um pouquinho como é que funciona o Fetch. O Fetch, de acordo com a documentação aqui do MDN, né, ele fornece uma maneira fácil e lógica para a gente buscar recursos de forma assíncrona através da rede, entendeu? Então ele vai fazer algumas chamadas, né, utilizando o HTTP aqui, e ele vai fazer de forma assíncrona. E aí é o primeiro conceito que eu gostaria de explicar para vocês, é o conceito de síncrono e assíncrono. Eu vou abrir o meu VS Code aqui, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona esse conceito. Vou gerar um documentozinho aqui padrão. E como é que a gente vai fazer então? O navegador, ele lê os códigos de maneira síncrona, ou seja, da mesma maneira que a gente lê. Ele lê de cima para baixo. Nós não costumamos ler alguma coisa, quando a gente pega um livro, por exemplo, para ler, nós não lemos de baixo para cima, né? Nós lemos de cima para baixo. O navegador ele faz da mesma maneira. Agora, existem recursos, existem maneiras da gente utilizar, e geralmente a gente faz isso no JavaScript, que nós queremos que o navegador ele exiba para a gente de acordo com o nosso desejo. Então, por exemplo, digamos que a gente digite aqui um código e a gente quer que esse código 2 ele seja exibido antes desse código, ou melhor dizendo, depois desse código 3, né? Então, a gente quer que esse código 3 aqui ele seja exibido antes desse 2. Então, nós precisamos fazer com que esse código 3 ele seja assíncrono. E aí, via JavaScript, a gente coloca elementos nele para que esse código 3 seja exibido antes desse código 2. Dito de uma maneira bem simples e crua, é basicamente isso. Quando a gente usa recursos assíncronos do JavaScript, nós estamos determinando que ele vai ser exibido ou lido pelo navegador antes dos demais, antes da execução normal do nosso código, que é de maneira síncrona, né? Então, é basicamente assim que funciona. Vai ficar mais claro para vocês quando a gente estiver falando dos status da Promise, talvez fique mais claro para vocês na prática, tá certo? Então, vamos explicar rapidinho como é que nós vamos funcionar. Depois fica um incentivo para vocês lerem, tá? A documentação do Fetch. Pode ser nessa documentação aqui ou em outra que vocês desejarem. Como é que nós vamos fazer? Ó? A nossa requisição Fetch que nós vamos utilizar vai ser bem parecida com essa. A API Fetch, o que ela faz? Ela provê ao navegador uma interface para execução de requisições HTTP, como a gente já tinha falado, né? E aí, essas requisições elas são feitas através de promises. Uma promise, que é um outro conceito que eu precisava falar para vocês antes da gente partir para o código, elas realizam operações de maneira assíncrona, né? Lembram que o conceito que eu acabei de explicar sobre síncrono e assíncrono. E elas guardam o resultado para a gente usar depois durante a aplicação. Entenderam? Então, vamos supor que a gente tem esse código 3. Dentro desse código 3, a gente retorna, dentro dele, uma letra. Por exemplo, a gente retorna o G. Então, se eu executo o fetch aqui
e ele vai retornar para a gente uma promise, eu preciso que esse G ele seja guardado para que eu possa utilizá-lo depois, mesmo antes de executar esse código 2. Então é mais ou menos isso que funciona. Para você entender o conceito de promise, a melhor maneira da gente entender isso é a gente imaginando uma promessa. Então vamos apagar aqui e vamos imaginar que nós temos uma promessa, por assim dizer. Não vai funcionar porque é HTML, né? Então deixa eu botar aqui o nosso comentário e aqui tudo dentro vai ser comentário, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos uma promessa e uma promessa ela tem basicamente 4 estados. E eu vou explicando o estado à medida que eu vou imaginando que essa promessa aqui, que a gente está simplificando, né? Botando um exemplo. Imagina que alguém te prometeu comprar um PC para você. Então essa pessoa ela te prometeu um PC novo, do jeito que você quer. Como é que é o status dessa promessa? Ela pode ser pendente, ou seja, o que é que você tem? Você só tem a promessa. Você ainda não tem nenhum resultado, você ainda não tem nenhuma indicação de que isso vai se concretizar. É simplesmente a pessoa te dizendo, olha, eu vou te dar um computador, mas não fez nada ainda. Então, o status dessa promessa ela está pendente. Realizada é um outro status que a gente pode ter. Como é que o que é que acontece? É quando a pessoa ela te dá o computador. É quando você recebe o computador. Então, ela estava no status pendente e agora ela está realizada. Ou seja, você recebeu o seu computador. Existe um outro status que pode ser recusado. Eu vou até separar aqui para vocês entenderem. É que você não aceitou a promessa. Entenderam? Então, quando você faz uma promessa, o primeiro estado dela é pendente. Depois, ela pode ser realizada, ou seja, você aceitou a promessa, você vai receber o computador, ou ela pode ser recusada. Você não aceitou a promessa, entenderam? E aqui é quando ela é estabelecida. Um outro status que a promessa também pode ter, que é quando a gente define se a gente aceita ou recusa, tá ok? É quando a promessa ela é estabelecida. Quando está a gente aceitou, só que ainda não retornou nada, né? Então, a gente pode até colocar que ela foi estabelecida apenas depois daqui, né? Não pode colocar antes porque ela ainda não tomou nenhuma decisão. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala de promise, a gente também tem esse mesmo esquema. Para vocês entenderem, eu separei aqui uma imagem, essa imagem nem é minha, mas é bem interessante para a gente entender como é que funciona. O primeiro estado da promise é pendente. E aí o fetch ele vai utilizar esses dois métodos, o then, para quando a nossa requisição ela for resolvida, quando ele passar para esse status aqui de realizada, ou catch, para quando ele passar o estado de recusada. Entenderam? Então, no momento que eles passou, a nossa promise ela vem para esse status de estabelecida. Então, toda requisição que a gente faz para o nosso back-end, ele tem essas duas opções aqui, quando a gente utiliza o fetch. Tá ok? Tem outras maneiras, várias maneiras da gente fazer requisições assíncronas, utilizando Ajax ou outras formas. Então, quando a gente utiliza o fetch, nós temos essa notação aqui. Tá ok? Então, eu vou ensinar para vocês hoje a fazer justamente uma requisição numa API pública utilizando o fetch. Vamos voltar então aqui para a MDN. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar essa base aqui, ó. Primeira parte, nós vamos utilizar o fetch. Depois, nós vamos utilizar o método then. Não vamos precisar do catch, mas poderíamos colocar o catch aqui embaixo para caso se desse algum erro. Então, vamos lá. Podemos apagar isso aqui. E como se trata de um app bem simples, nós vamos colocar aqui o nosso script, tá? Nós vamos fazer o nosso script aqui mesmo, dentro do HTML. O que nós vamos fazer? O nosso script, ele está vazio, tá? Eu até já tenho ele aqui aberto, não tem nada aqui exibido, nem nada no console. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar, então, o fetch. E dentro do fetch, nós vamos passar a base URL do nosso código, ok?
da nossa API, melhor dizendo. Qual é a API que a gente vai utilizar? Como eu falei, nós vamos utilizar essa Rick and Morty API aqui, ó. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Fiquem à vontade, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí a API, ela retorna várias coisas para a gente, né? Da série. Para quem curte, é bem legal. Ela retorna várias coisas para a gente em formato JSON, que é o formato que o back-end costuma se comunicar com o front-end. Então, o trabalho do front-end é pegar esses dados retornados em JSON e mostrar de maneira visível aqui para o usuário, que é a maneira que a gente vai fazer agora. Muito bem, então o que é que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos pegar essa URL aqui, que ela mostra, ela pega a API aqui do Rick and Morty e ela vai puxar os personagens principais, essa character aqui, ok? Então nós vamos apertar Ctrl C e Ctrl V aqui dentro, e aí o fetch ele vai fazer uma requisição, como a gente não colocou ainda o tipo, vai ser do tipo get, para a gente pegar alguns dados. E o que é que a gente vai fazer com elas? Lembram que até agora ele só fez a requisição. A gente ainda não tem nada. Se ela for bem sucedida, aqui apareceu duas opções, dois métodos que a gente tem. É o catch, para se ela não for bem sucedida, e o then, para se ela for bem sucedida. O que é que a gente quer? Nós vamos colocar então o then, e nós queremos uma resposta. E aí nós vamos colocar o response. Nós vamos fazer o quê? A resposta que a gente quer do nosso fetch vai ser um JSON. Então nós vamos pegar response.json, que o JSON ele usa uma sintaxe bem parecida ao objeto JavaScript, né? Que é aquelas chaves e dentro vários elementos, né? E é isso que nós queremos. E só para a gente ver se está funcionando ou não essa requisição, nós vamos dar um outro then e nós vamos pegar esse JSON e apresentar no nosso console. Ok? Então, basicamente, é isso aqui que a gente fez. Nós criamos a requisição, se der certo, ele retorna para a gente um JSON, e aqui embaixo a gente quer que esse JSON seja exibido no nosso console. Vamos ver, então, o que, que a gente recebe aqui. Eu vou atualizar, então, a nossa index, e olha só no nosso console o que, que aparece. Ele consultou a API para a gente, e aqui ele trouxe o JSON com os nossos resultados, né? Primeiro ele trouxe a info, dizendo que ele recebeu esse caractere, até disse que estava na page 2, disse que tinha várias páginas, então tem outros personagens se a gente quiser consultar. E ele disse também para a gente, ele liberou para nós uma array de resultados. Dentro dessa array tem vários objetos, aqui é o índice, tá? Começa no índice 0 da array, e ele tem vários objetos, cada item da array é um objeto contendo o personagem. E aí tem o Rick, o Morty, a Summer, a Beth, o Jerry e os outros bem conhecidos aí da série, né? Quem curte vai se ligar bastante nisso. Então a gente já fez uma chamada fetch utilizando poucas linhas aqui, ó. Nós estamos se comunicando com a nossa API, passando essa base URL aqui. A API é pública, né? E ela já está online. E aí a gente tem o que acontece quando quando a PROMISE ela é aceita, né? E aí ela é recebida passando dentro do JSON e nós estamos exibindo no nosso console. A gente só fez isso. Só que o nosso objetivo, além de fazer a consulta, é exibi-lo aqui no navegador. Como é que nós vamos fazer isso então? Nós vamos utilizar essa parte aqui, só que nós vamos fazer de uma maneira diferente. Aqui no nosso body, nós vamos criar uma div, onde nós vamos dar uma classe para ela chamada container. Nós não vamos mexer muito no CSS nessa aula aqui, tá bom? Eu quero deixar a estilização para um outro momento. Quero que vocês se concentrem em entender a requisição que a gente está fazendo aqui. Então, nós vamos colocar uma div class container aqui, sem nada ainda. Não vai mudar nada se a gente atualizar lá no navegador, então nós vamos seguir aqui. E dentro da nossa requisição fetch, eu vou até apagar isso aqui, nós vamos fazer de uma maneira diferente. Nós podemos passar aqui dentro alguns parâmetros. Qual é o parâmetro que nós podemos passar aqui? Podemos passar headers, podemos passar methods. E dentro, como se trata de uma API, uma aplicação bem simples que a gente está construindo aqui, nós vamos passar um método, só para vocês entenderem que pode ser passado,
E aqui dentro o método padrão, get, tá ok? Esse método get, ele simplesmente pega, né? Get é pegar em português. Ele pega resultados e ele exibe. Existem outros métodos, como put, delete, que se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu trago uma explicação bem interessante sobre cada um desses métodos, tá? Por padrão, quando a gente não coloca nada, ele geralmente pega get, mas a gente vai colocar aqui simplesmente para vocês saberem que nós podemos passar alguns parâmetros aqui. Mas nós vamos utilizar o método get mesmo para nós simplesmente buscarmos as informações e exibi-los em tela. E aqui dentro nós vamos colocar o ponto, né? Ponto then, do mesmo jeito que a gente já tinha feito, passando a nossa response. E aqui dentro nós vamos querer que a response venha em formato JSON, né? Nós vamos armazenar simplesmente a resposta em JSON, tá ok? Beleza. Agora o que a gente vai fazer aqui dentro desse outro then? Lembra que toda vez que a gente coloca then é para a gente dizer o que é que nós queremos que aconteça quando a requisição ela for aceita, né? Quando ela funcionar bem. Então aqui dentro nós vamos passar uma função. E dentro dessa função, aí sim a gente vai colocar o JSON como parâmetro dela. E aí aqui dentro nós podemos fazer algumas coisas interessantes, né? Podemos utilizar algumas coisas legais. Por enquanto, nós vamos criar uma variável para receber esse nosso container aqui, para a gente setar via JavaScript o que vai acontecer aqui dentro, tá bom? Por enquanto, nós vamos fazer dessa maneira. Talvez na próxima aula a gente mude alguma coisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma var, nós vamos chamar essa var de container, e aqui dentro nós vamos pegar um document, pegar o carry selector, e aqui dentro desse carry selector nós vamos pegar tudo que tiver o nome container. No caso só tem uma, né? Que é a div class container. Tá ok? Então é isso aqui que a gente vai fazer. Então, tudo que a gente colocar aqui dentro vai aparecer aqui no nosso navegador, ok? Maravilha. Só uma coisa interessante, um detalhe interessante, é que vocês perceberam que os nossos resultados ele vem dentro de um array, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manipular essa array agora. Nós vamos exibi-la da maneira que a gente quer. Lembra que a gente passou o JSON como argumento aqui, né, para essa função. Então, nós vamos pegar esse JSON, que a gente já passou aqui, e nós vamos pegar o ponto results. Por que esse ponto results? Nós queremos referenciar isso aqui. Tem o ponto info, nós poderíamos passar, ou o results. Nós vamos querer o results porque é o que tem os nossos dados aqui de exibição. Então, nós vamos passar o ponto results, ponto map. E aí ele vai mapear esses resultados para nós. Essa função aqui ela é bem usada no array para ela mapear a nossa array e fazer alguma coisa. O que nós queremos que ela faça? Nós vamos pegar, então, o results. Nós estamos criando uma outra função dentro dessa função aqui. E aí, essa função ela vai fazer o quê? Ela vai exibir para a gente, por meio do inner HTML, coisas dentro dessa variável container que está referenciando esse nosso elemento aqui da DOM. Então, a partir de agora é só manipulação da DOM. Nós vamos pegar o nosso container, então, a variável que a gente já tinha criado, nós vamos passar um inner HTML para ela, tá ok? E aqui dentro, nós vamos colocar algumas configurações. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma div, e aqui dentro dessa div, nós vamos até fechar ela aqui, tá ok? E dentro dessa div, nós vamos colocar, o primeiro resultado que eu quero é a imagem, tá ok? Vamos ver aqui, antes da gente... Deixa eu só ver o que ele está reclamando aqui. Está dizendo que ele não entendeu alguma coisa, deve ser isso aqui. Eu acho que é uma aspas invertida. Tem que ser uma aspas invertidas, tá? No teclado ela está bem perto do P, à direita do P, se você está utilizando o teclado padrão. Tá ok? Beleza. Então ele parou de reclamar aqui. Vamos ver aqui no nosso resultado, no nosso JSON que ele recebe, alguns dados interessantes que a gente pode utilizar quando a gente for chamar, tá? Nós podemos utilizar o gênero, masculino ou feminino, né? Male ou family. ID, nós podemos retornar ID também, cada um deles tem um ID diferente. A imagem, se a gente pegar, por exemplo, essa imagem aqui, ó, e nós abrirmos aqui no navegador, nós vamos ver que ele tem a imagem, né? Uma imagem do Rick aqui.
Então, nós podemos pegar essa image também, podemos pegar a localização dele, Terra, né? Quem assistiu Rick and Morty sabe que eles têm várias dimensões e vários planetas e tudo. Então, nós podemos pegar de onde é que a pessoa podemos pegar a espécie, podemos pegar o status, se ele está vivo ou morto na série, né? Isso aqui é basicamente um spoiler. E podemos pegar várias coisas, então, aqui, né? É bem interessante. Então, para essa aula, eu pensei da gente pegar isso aqui, mas fiquem à vontade, vocês podem pegar o que vocês quiserem, tá? Os dados estão aí. Então, o primeiro passo que a gente vai pegar dentro dessa div é pegar a imagem. A gente quer pegar a imagem, então nós vamos pegar a img, a source, igual. Aí aqui dentro, a gente vai passar uma interpolação de strings, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos colocar esses dois mais para interpolar. E para interpolar tem que ser essa parte aqui, ó, essas aspas invertidas. Então, nós vamos colocar aqui dentro. E aqui dentro vai entrar código JavaScript, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos interpolar o nosso results, que está sendo passado aqui como argumento para essa função. Então, nós vamos pegar o results, ponto, o elemento do nosso objeto que nós queremos referenciar. Então, por exemplo, nós vamos pegar primeiro a imagem. Então, nós vamos pegar o results.image e passar ele dentro do nosso source, ok? Então, results.image dentro do nosso source. Vamos ver então se ele está pegando. Vamos colocar um HR aqui só para separar. E aí nós vamos ver se ele está pegando alguma coisa aqui, tá? Olha só, ele está reclamando que ele não entendeu a propriedade inner HTML. Então, deu algum problema aqui. Para a gente ver se a gente consegue descobrir aqui o problema, eu vou colocar um console log aqui no JSON para a gente ver se o problema é na chamada ou na exibição. Eu vou dar um console.log no JSON e ver se ele retorna para a gente aqui. Vamos atualizar. Olha só, então a chamada está funcionando bem, ele ainda está retornando o JSON. Então o problema a gente viu aqui que é no inner HTML. O inner HTML ele busca o container e o container... é o carry selector, só que eu tenho que dizer que eu quero selecionar uma div, uma class, né? Então é .container. Deve ser por isso, vamos atualizar, pronto. Então olha só, agora ele trouxe pra gente tudo que a gente pediu aqui, né? Todas as imagens dos personagens principais aqui da série Rick and Morty. Maravilha, é isso aqui que ele fez. Pode ver aqui ó, no console que ele mapeou agora pra gente. Ó. Ele transformou em várias arrays diferentes, cada uma específica da maneira como a gente pediu aqui no results.map. Beleza, então. Nós não vamos mais precisar desse console log aqui. Podem deixar, tá? Se quiserem. Mas nós vamos continuar. Agora nós vamos exibir alguns outros dados. Ó. Nós vamos pegar o strong. E aqui dentro do strong, nós vamos passar, por exemplo, o nome do personagem. Né? Vamos ver aqui como é que a gente pode exibi-lo. No results, passando name, né? O objeto aqui que nós queremos referenciar. O método do objeto é o name, ok? Então, vai ser results.name. Beleza. O próximo elemento que a gente vai querer exibir é o nosso... Vamos colocar um span aqui, então, tá? O que a gente pode mais exibir aqui? Espécie... Bora exibir, então, espécies, tá? Tem status... basicamente é isso. Vamos fazer então exibir espécies aqui, né? Nós vimos aqui espécies, beleza. Então vai ser results.species. E nós também podemos exibir, depois do espécies, se ele está vivo ou morto. Então vamos colocar status aqui. Status. E aqui, só para diferenciar um do outro, nós vamos colocar o i. E para não exibir um do lado do outro, nós vamos fazer uma quebra de linha aqui, então, bem simples, utilizando o br. Ok? Vou colocar aqui o br, e entre um e outro vai ter o hr aqui. Maravilha, vamos dar então F5. E olha só o que apareceu aqui embaixo. O nome dele, Rick Sanchez, ele é humano e está vivo na série.
assim como o Mori, humano, está vivo. Se a gente vem aqui para um que não é humano, por exemplo, o Abagando, ele é um alien, olha só, também está vivo. E todos os outros personagens aqui. Maravilha. Então é isso, pessoal. A proposta da aula era essa. Hoje você aprendeu de maneira bem simples a utilizar o FET, né? Aprendeu o que é assíncrono e assíncrono. Aprendeu também o que é Promise e status de Promise. E também a consumir uma API aqui de uma maneira bem simples e rápida, né? Espero que essa aula tenha sido bem legal e divertida para você e que você tenha conseguido aprender bastante. Se esse vídeo fez sentido para você, se agregou valor para você, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, porque o objetivo desse canal é esse, é ensinar para vocês da maneira mais simples possível programação. E na próxima semana nós vamos estilizar esse app. Nós vamos colocar alguns estilos, né? Vamos mexer bastante com HTML e CSS. E aí, se o vídeo ele já estiver disponível, vou deixar o card aqui agora para vocês conferirem, tá? E também eu vou colocar o link do projeto no GitHub nesse segundo vídeo também. Se ele ainda não estiver disponível no momento que você está vendo esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder quando eu publicar esse vídeo, tá? Já estou trabalhando nele. E aí eu te convido também a conhecer os outros projetos que a gente já desenvolveu aqui utilizando o JavaScript, né? Vanilla JavaScript. Vou deixar aqui também no link na descrição a playlist de vários vídeos onde a gente desenvolve também projetos bem legais. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Lembrando sempre do e-book gratuito que está aqui no link na descrição, que te ajuda aí, pega do zero, você que não tem conhecimento nenhum em programação, se sente perdido, a dar os seus primeiros passos e conquistar salários ótimos, que essa área é extremamente boa e remunera muito bem. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda no Instagram ou escreve aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder e te ajudar, beleza? Ficando por aqui. Valeu!